E já estamos por aqui, rapidinho, porque é hora de atividade de sala. Mas antes, revisãozinha. Revisãozinha. Mas hoje... Revisão da revisão, porque... eu acho que hoje, se nós cantássemos só a música, já ficava alinhado. É claro que teve um ponto da aula que foi um ponto principal, que foi quando falamos da função, e aí nós ressaltamos as características da função. Tem que ter um A e tem que ter um expoente. Esse expoente tem que ser uma incógnita. Tá? Então, acho que esse é o coração da aula, mas a aula foi toda firmada em cima da nossa música, né? Sim. Das propriedades da potência. E algumas regrinhas, né? Como um expoente negativo, um expoente expoente zero. Isso aí. Por quê? Porque para resolver a função exponencial... Para resolver a função... Também pensei a mesma coisa. Para resolver a função exponencial, mais na frente, a gente vai precisar dessas propriedades, dessas regras. Então, o ideal é a gente já se conectar com elas para ficar mais fácil, né? Por exemplo, todo número elevado a zero é 1. É 1. Então, se o nosso expoente for 0, a gente já sabe que o resultado é 1. É 1, né? Se a base for 1, não importa o expoente, o resultado é sempre 1. Se o expoente é 1, o resultado é sempre a base. São regrinhas que a gente aprende e não pode esquecer. Por isso que quando nós estamos na aula e essas regras aparecem, nós gostamos de falar, para ela ficar gravada na sua cabeça mesmo. Verdade, a gente fala, né, gente? Muitas vezes, repete, fala, repete. Vamos lá, então, hora de aula 48.2 e a gente vai de revisão, parte 1 de função exponencial. E aí? E aí nós temos o seguinte, olha só, a aplicação da exponencial e do logaritmo, que é a aula que vem depois da exponencial. Nosso próximo assunto, né? Isso. É importante focar nas propriedades, tá? Quando falarmos de função exponencial, você lembra das propriedades da potência. Quando falarmos de função logarítmica, você lembra das propriedades da potência. As propriedades da potência, a partir de agora, para as aulas de exponenciais e de logaritmos, vai ser o que nós chamamos de calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles é o nosso ponto fraco. Porque geralmente muitas pessoas têm muita dificuldade nessa parte aqui, principalmente na posterior aí, a sequencial que vai vir, né? Mas a exponencial também. Então, esses dois assuntos, eles são considerados assim um pouco de ponto fraco pelos alunos no sentido de dificuldade. Então, o que a gente faz? A gente começa com uma simples dobradura de papel para facilitar, né, a compreensão e o entendimento de vocês. Tá? E isso a gente faz sempre, né? A gente faz o possível e o impossível para as aulas serem contextualizadas e vocês terem mais facilidade no aprendizado, tá? Então, para afirmar bem essa aula de função exponencial, onde a variável x se encontra no expoente, nada melhor do que estudar características de coisas que vêm com expoente, por exemplo, potenciação. Mas a função em si, e aqui é o que nós falamos, olha só, esse aqui é o coração da aula quando se fala de função exponencial. Por quê? Para ser função exponencial, nós temos que ter uma incógnita x no expoente. Se não tiver incógnita no expoente, ela não é exponencial. Então A vai ser um número real, né? Temos que o A é maior que 0, diferente de 1. Então o A não pode ser 0. Não pode ser 0 e nem pode ser 1. E nem pode ser 1. Então, conhecendo a potenciação e as propriedades, fica fácil resolver a função exponencial. Esse aqui é o tipo da função, assim como lá na afim era f de x igual a x mais b, na quadrática f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, agora a modular f de x igual ao módulo de x. Então é a função, a lei de formação original. Então essa aqui é a exponencial, f de x igual a elevado a x, tá? Beleza. E esse momento aqui nos mostra uma restrição, certo? Certo. Rapidinho aqui, um mapa mental, mas é bem conceitual, né? Falando exemplos, né, que a gente também deu na aula, quando que é função exponencial, o que é, como funciona e alguns detalhes aí, algumas características. E aí, isso, esses detalhes e essas características nós vamos observar durante as aplicações da função em si. Então, para essa aula de hoje, portanto, nas atividades vai vir nesse sentido, nós entendemos quando é função, quando não é função. E aqui a gente pode considerar que... Pode concluir, vai. E as propriedades da potência, tem que lembrar, tem que entender. Eu estou dizendo que esse aqui é mais um mapa conceitual, né? Isso, mas para lembrar os conceitos. Dos conceitos, isso mesmo. Beleza. Agora é com vocês, atividade de sala, já a gente está de volta.
E aqui estamos para as resoluções e correções. Simples. Simples. Só a gente fez a primeira marcha, né? Isso, nós tiramos o fácil, tá? Simples. Porque às vezes fácil já é uma palavra mais pesada, não é? Porque aí alguém pergunta assim, mas fácil para quem? Para quem fez? Então, simples porque nós estamos no começo. Vai ter um pouco de dificuldade? Vai. Por quê? Porque essa aula, ela não depende só dela. Ela depende lá da potenciação, definição, propriedades, regras. Por isso que, às vezes, alguns conteúdos de matemática são muito complicados. E por isso que nas aulas nós tentamos expandir de tal maneira que vocês consigam ver de maneira bem tranquila tudo e no final a gente condensa nas aplicações, que é quando a gente pega tudo e joga na prática. Isso mesmo. Vamos lá então, tique de certo, olha lá, atividade de sala, correções, tirar dúvidas, questão de número 1. Dada a função f de x igual a x elevado a 5, que você já observa pela estrutura que não é uma função exponencial, né, porque para ser exponencial tem que ser o contrário, 5 elevado a x, mas é uma função. O x estaria no expoente, né? Isso, essa aqui é uma função de quinto potência, grau. Isso, tem uma potência. Ele quer o valor do f de 2 mais o f de 1. Beleza, como a gente já sabe que isso é máquina de calcular, vamos colocar em prática, né? Vamos. F de x igual a x elevado a 5. Então, eu quero o f de 2 mais o f de 1. Então, eu vou fazer duas vezes, né? Isso. O f de 2 mais o f de 1. Então, vamos lá. O f de 2 vai ser 2 elevado à quinta potência, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que vai dar 32. E o f de 1 vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 5 vezes, que é 1. Então, f de 2 mais f de 1 vai dar 32 mais 1, que é igual a 33. Alternativa correta, letra D. Perfeito. Então, aqui uma questão, só para aplicar mesmo a questão das potências, não é? Temos aqui uma função, e é importante já ressaltar isso, não é função exponencial. Para ser exponencial tem que ser o contrário, tinha que ser 5 elevado a x. Mas ele aplicou aqui a máquina de calcular, como a aula falou de potência, então ressaltamos aqui a questão da potência. Beleza? Beleza! Questão de número 2, vamos lá? Vamos. Já? Beleza, então. Questão de número 2. Utilizando as propriedades da potência, resolva as operações abaixo. Daí aqui nós temos, olha só, 5 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Opa, multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base. Se multiplicar os expoentes, eu vou somar, né? Mas se for dividir, não vou me distrair. E agora os expoentes eu vou subtrair, né? Então assim a gente vai fazendo. E agora? Propriedade, eu vou tomar ciência. Não posso esquecer da a potência da potência. Olha só como é fácil. Veja como fica. A base permanece, o expoente multiplica. E aqui também, né? 8 elevado a 11 vezes 0. Zero. Né? 8 elevado a 0 eu posso resolver rapidinho. Posso resolver. Toda a gente já sabe, aplicando a regra é 1. Os demais podemos deixar assim, porque era só para utilizar as propriedades da potência, por aplicação. Certo? Beleza. Deu? Deu? Vamos de questão número 3? Bora. Muito bem, vamos lá. Na número 3, aí já está pedindo o valor de uma expressão numérica, né? Não sei, lembra como é que faz, não, professora? Só que dentro dessa expressão, a gente também tem propriedades da potência, né? Ali tem uma multiplicação dentro do parênteses. Isso. Aí no outro parênteses tem outra multiplicação, daí tem uma divisão. É isso? Tudo isso? Isso mesmo. Então vamos fazer de uma por uma. E expressão, quando fala em expressão, a gente já sabe que a gente tem que lembrar que a resolução vem de dentro para fora, né? Então primeiro a gente resolve aqui, depois a gente resolve ali, assim a gente vai. Então o nosso C é igual. 10 elevado a 13 vezes 10 elevado a 15. Na multiplicação a gente soma. Só que eu vou ficar com 10 elevado a menos 13 mais 15, né? E menos 13 mais 15 vai ser 10 elevado a quanto? Eu devo 13, eu tenho 15 para pagar. Vou ficar com 10 elevado ao quadrado. Vamos agora dividir por outro momento aqui, ó. 10 elevado ao quadrado na multiplicação, soma. 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado à quarta é 10 elevado a 2 mais 4, né? Isso. Ou seja, 10 elevado a 6.
E agora eu tenho um terceiro momento, é uma divisão. Se é uma divisão, o que a gente faz com os expoentes? Subtrai. Então, vou ficar com 10 elevado a 2 menos 6, ou seja, 10 elevado a menos 4. Eu devo 6 e eu só tenho 2 para pagar, fico devendo 4. Mas não tem essa. Não tem? Não. Ixi. 10 elevado a menos 4. Então, vamos colocar a letra E aí, menos 4. Por causa que, 3? Vamos lá, bora. Menos 13 com 15 vai dar 2, né? 2 com 4 vai dar 6. E 2 menos 6, menos 4. Nem se a gente fizesse invertido a base, porque vai dar um número decimal, né? Tá certinho. Vamos lá, de resposta, letra F, então? Letra F, faltou. F de faltou, 10 elevado a menos 4. E essa, sim, é a nossa resposta correta. Às vezes acontece alguns errinhos de digitação, porque a gente faz muitos slides, tá, gente? Deixa eu fazer de novo aqui, ficar mais bonitinho. Muitos. 10 elevado a menos 4. Beleza? Beleza. Certinho. Tranquilo? Se liga no Enem, vamos lá? Perguntinha de hoje é da FUVEST de 2009. Bora ver. As células da bactéria Escherichia coli têm formato cilíndrico. Aqui, ó, tá? Professores de biologia. Perdão, tá bom? A pronúncia. Porque eu não sei, não conheço, não. É uma bactéria. É uma bactéria, que se é bactéria, porque talvez não seja muito boa, não é? Matematicamente falando, ela tem um formato cilíndrico. Com 8 vezes 10 elevado a menos 7 metros de diâmetro. Vocês lembram que lá na unidade 1 nós trabalhamos uma aula coringa que falava sobre notação científica, que é uma potência de base 10. Também tinha até a ordem de grandeza. Isso, também, aqui, né? Tá com 10 elevado a menos 7, quer dizer, é muito pequeno. Muito pequeno, expoente negativo, muito né? Muito pequeno. E o diâmetro de um fio de cabelo, vocês sabem? Que é aproximadamente 1 vezes 10 elevado a menos 4. Então, você imagina só, se um fio de cabelo, que a gente olha aqui, ele já é bem, a estruturazinha quase que mínima. Imagina a célula da bactéria. Ele tem 1 vezes 10 elevado a menos 4, a célula da bactéria tem 8 vezes 10 elevado a menos 7. Então, aí a pergunta bem assim, ó. Essa pergunta aqui é da FUVEST, um vestibular feito em 2009, dividindo-se o diâmetro de um fio de cabelo, 1 vezes 10 elevado a menos 4, pelo diâmetro de uma célula desse troço aí. Esse troço aí. Obtém-se como resultado. Porque assim... Perdão. Vamos focar na matemática, né? Perdão da palavra. A FUVEST que me desculpe, mas desse troço aí. Vamos lá. Focando na matemática, a gente quer dividir o diâmetro do fio de cabelo pelo diâmetro da célula. Da célula, né? Vamos lá, então? Bora. Da bactéria, desse troço. Vamos lá. Então, vamos lá. Ficamos com 1 vezes 10 elevado a menos 4, certo? Dividido por 8 vezes 10 elevado a menos 7. A gente pode dizer que a gente tem 1/8, não é? 1/8, 1 dividido para 8. E a gente tem o 10 elevado a menos 4. Na divisão, o que acontece com os expoentes? Subtrai. Então, menos 7. Menos 7. Certo? Certinho. Então, ficamos, na verdade, com 1/8 vezes 10 elevado menos 4, com menos 7 é menos 4 mais 7. Então, tem todo esse trabalhinho. Então, temos 1/8 vezes 10 elevado a... 1000. A terceira potência, né? Isso, eu devo 4 e tenho 7, tenho 3, né? Então, 1/8 vezes 10 elevado a 3. Aí, aqui não tem nada desses resultados. Ixi, professor, então tá... Por que não tem? Porque é a letra F. De novo? Primeiro que 1/8 é o quê mesmo? 1/8 é 0, deixa eu ver, divide por 2 dá 0,5. Divide por 4 dá 0,12, né? 0,125. Isso. Então, divide por 8 dá 0,25. 0,025, não é? 0,025. Mas eu tenho uma estratégia melhor. Melhor ainda. Então, vamos lá. O que a gente 10 elevado a 3, não é 1000? É verdade. Então, vamos só botar aqui no cantinho. 10 elevado a 3 é o mesmo que colocar o 1. E quantos zeros indicam que está no expoente?
Beleza, então a mesma coisa que eu coloquei 1/8 vezes 1000? 1000, isso. Então, é pegar 1000 dividido por 8. Ah, então ficou mais fácil. E 1000 dividido por 8 dá quanto? Bom, por 2 dá 500. Uhum. Por 2 dá 250. Por 4, né? Por 4 dá De novo, 250. isso. E por 8 vai dar 125. A metade dos 250, né? Isso. Então, 125 é a nossa resposta Correta. final. Correta. Letra A. Essa Muito deu bem mesmo. trabalhinho essa Deu daqui. trabalhinho Mas é uma mesmo. questão de vestibular. E aí nela, olha só, vamos ressaltar aqui. Professor, mas na aula nós só falamos sobre potência. Tem potência. 10 elevado a menos 4 e 10 elevado a menos 7. Tem, a gente foi o dividiu, foco aplicou daqui, a ó. propriedade, né? Isso aqui é a propriedade. E aí o detalhe importante, um vestibular, quando ele vem para nós, ele vem com essa pegada. Numa única questão, ele ressalta propriedade da potência, ele ressalta notação científica, e nós dissemos a vocês, notação científica, unidades de medidas, notação, a parte de informática que vocês vão ter no finalzinho lá, noções de informática, tudo isso são aulas coringas. O que é uma aula coringa? É uma aula que eu vou precisar de vez em quando. E quando eu precisar, eu sei que essa aula vai estar ali. Sabe quando você está jogando pife? E aí você está ali com o jogo formado, e aí você fala assim, meu Deus, essa carta não vem nunca. Alguém deve estar com um jogo parecido com o meu. Aí você lembra assim, eu posso desmanchar meu jogo, só que se eu desmanchar, o meu colega do lado pode ser ele que esteja com o jogo, ele pode pegar a carta e bater. Ou pode ter alguém esperando só aquela carta e já ponto para pegar e ganhar também. Então eu falo que eu vou segurar aqui e vou esperar vir um coringa. Vai que alguém desmancha o jogo, aquela carta que ele jogou vai ser o meu coringa. É essa aula aqui, que nesse caso precisamos de notação científica. Isso mesmo. Perfeito. E aqui, ó, ali atrás do professor Maurício, né? Vem pra cá um pouquinho, professor Maurício. Acho que é melhor pra cá. Temos 1/8 vezes 1000, né? Aí, mas por que vocês fizeram 1000 dividido por 8? Porque é a multiplicação de fração, né? O 1 multiplica o 1000 e o que tá embaixo do 1000, que é 1, também multiplica o 8. Então é a mesma coisa que fazer 1000 dividido por 8. Por isso que deu o 125. E aí outra coisa que eles devem ter ficado assim se perguntando foi que eu falei assim, ó, 1000 dividido por 2 dá 500. Aí depois eu falei, dividido por 2 dá 250. Você falou, dividido por 4, né, professor? Porque quando divide por 2 e por 2, 2 vezes 2, 4. É a mesma coisa que dividir por 4. Deu 250. Dividido por 2 de novo, aí ficou 2, 2, 2. Dá 8. Olha a potência. 2 vezes 2 vezes 2. Então, 1000 dividido por 8 dá 125. E são estratégias que a gente vai usando para resolver, às vezes de maneira mais rápida e mais simples, né, as atividades, tá certo? Perfeito. Vamos brincando com os números? Bora. Vamos lá? E tinha uma circunferência com umas setinhas e a pergunta era qual o valor da interrogação? Você conseguiu achar o segredo? Qual é o segredo? Olha só que legal, olha só. 7 mais 7, 14. Certo? Vamos mudar de cor aqui agora para pegar um azul escuro. 4 mais 1, 5. E aí, tá conseguindo enxergar o detalhe? Vamos mudar aqui para você aqui agora. Ó, 1 mais 7, 8. Tá indo, tá indo. Já sabe a resposta? Ah, professor, eu já sabia. Perfeito. Ó, 5 mais 7, 12. Então, agora chegamos no número que nós queríamos, que é 9 mais 8. Então, a nossa resposta aqui é quanto? Aperta, aperta. Vamos lá, aperta, aperta. A nossa resposta, então, é, com certeza, 9 mais 8, ou seja, 17. Então, tá sempre com o sentido contrário, né? Isso. Soma e aponta para o outro lado o resultado. Soma e aponta para o outro lado. Então, a gente viu ali o vermelhinho aqui, né? 7 mais 7, 14. Resultado do outro lado, 14. 4 mais 1, resultado do outro lado, 5. É 5, né? Aqui então, também, ó. Aqui, 7 mais 5, 12, resultado do outro lado, 12. Perfeito. Então, o que a gente queria que vocês dessem conta dessa lógica e somassem aqui 9 mais 8, resultado do outro lado, 17. Daqui, ó. Então, o valor da interrogação é 17. Certinho? Perfeito. Finalizamos com chave de ouro nossa aula 48, né? A primeira aula de função exponencial, trazendo ainda um pouco recordando um pouco das potências, das regras e propriedades, e também já mostrando um pouquinho do caminho inicial aí do que a gente vai trilhar nessa nossa nova temporada, que é a função exponencial. Perfeito. Certinho? Na próxima aula tem mais. Agora a gente fica daquele jeito. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.